o nosso 38º dia de reconstrução, e o tema da ministração desta manhã é da reconstrução à consolidação e da consolidação ao crescimento. É muito impressionante, gente, porque no começo, tudo que nós desejávamos era que Deus reconstruísse. Nós estávamos destruídos, nós estávamos no chão, nós estávamos vivendo uma vida muito aquém, e de repente nós chegamos diante de Deus e falamos: Deus, nós precisamos reconstruir. E Deus, ele disse: eu quero reconstruir vocês. E Deus começa a nos reconstruir. Tudo aquilo que estava destruído, Deus começa a reconstruir. Depois que Deus reconstrói, o projeto de Deus é consolidar. O que é consolidar? É firmar, permanecer, deixar firme, para que não caia, para que não volte ao que estava, né? Então, consolidar é firmar, é estabelecer, é fundamentar, é deixar firme, para que não volte ao estado anterior, para que não fique de novo caído, para que não fique de novo monturo. Então, Deus, ele consolida a obra dele na tua vida. E depois, nós vimos ontem, antes de ontem, sobre consolidação. Depois, o que Deus faz? Depois, Deus vem e nos dá um crescimento. Olha, gente, que maravilhoso. Deus não quer apenas reconstruir a tua vida naquilo que você está destruído. Deus quer te fazer crescer. Tem alguém aqui que quer crescer? Eu quero crescer. Eu quero crescer. E eu fiquei tão animado, gente. Eu fiquei tão animado. Eu recebi um texto, mas um texto bem substancial, assim, com muita autoridade, né? É um texto de cientistas, de estudiosos, e eu recebi um texto maravilhoso. E esse texto diz que o auge de uma pessoa, do seu potencial, da sua capacidade de produzir, de construir, de fazer a diferença na história, o auge de uma pessoa é entre os 60 e 70 anos. O auge de uma pessoa é entre os 60 e 70 anos. Esse é o auge de uma pessoa de construir, de fazer a diferença na história. Tá? O segundo momento mais precioso de potencial é entre 70 e 80 anos. E o terceiro momento é entre 50 e 60 anos. Olha que tremendo, gente. Entre 50 e 80 anos, você tem o período mais produtivo da tua vida. E eu fiquei impressionado, porque a maioria das pessoas... Isso é um estudo científico. E um estudo científico, inclusive com demonstração de resultado, mostrando como que acontece, mostrando como que é. Ele vai falando sobre os pastores das maiores igrejas do mundo, ele vai falando sobre os empresários das maiores empresas, né? A maioria dos empresários, a faixa de idade, ele vai falando sobre pessoas nos governos, em situações de liderança, pessoas que fizeram diferença na história, e ele prova que o período mais produtivo de uma pessoa, do maior potencial de uma pessoa, é entre os seus 60 e 70 anos, o segundo momento é entre os seus 70 e 80 anos, e o terceiro entre os seus 50 e 60 anos. De modo que você tem 30 anos, entre 50 anos e 80 anos, você tem 30 anos aí muito produtivos na tua vida. Olha que tremendo, que maravilhoso. Olha que maravilhoso. E eu vou entrar nessa faixa. Eu estou com 49, ano que vem eu faço 50 anos. Então eu vou começar a entrar nesse período produtivo. Vou começar a me tornar uma pessoa produtiva, exercer o melhor do meu potencial. Olha que tremendo. Eu fiquei maravilhado. Eu creio nisso, acredito nisso mesmo. Eu sei como é que funciona. Eu acredito nisso. E eu estou disposto, e eu estou dizendo isso para você porque o melhor de Deus para a tua vida ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Levanta a tua cabeça, prossegue. Às vezes você está com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos, você está desesperado, aí você está desistindo da vida. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida e na tua história. Creia em nome do Senhor Jesus, tá? Creia em nome de Jesus. Deus não quer apenas reconstruir a tua vida. Deus não quer apenas reconstruir aquilo que o diabo derrubou. Deus não quer apenas reconstruir aquilo que você não caprichou e destruiu na sua vida. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer crescer. Deus quer consolidar a tua vida e Deus quer te fazer crescer. Creia em nome
de Jesus, em nome do Senhor, tá? Vamos ler aqui um verso, nós vamos ler 2 versos hoje, para trazer a orientação de hoje de Deus para o nosso coração. Mas vamos ler primeiro o verso 4. Capítulo 7, verso 4, diz assim: Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O que aconteceu? Nós descobrimos, né, através da leitura, do estudo nosso aqui, que Neemias, ele veio da Babilônia para Jerusalém com o objetivo, com o intuito, com a missão de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele, com muito trabalho, com muita dedicação, acompanhado de muitas pessoas, eles reconstroem os muros. No capítulo 6, verso de número 15, eles concluem o muro, tá? Eles concluem o muro. Aí, Neemias, ele não vai embora, porque essa é a primeira parte, a primeira etapa, né? Ele veio para reconstruir os muros, mas ele veio para reconstruir os muros porque Deus queria fazer alguma coisa com aquele povo. Deus, ele vai reconstruir na tua vida porque ele quer fazer alguma coisa com a sua vida, tá bom? É isso que a gente precisa entender, sabe? Deus não vem apenas, Deus veio reconstruir a minha família só porque ele queria reconstruir a minha família. Não, porque Deus tem algo tremendo para fazer na minha família. Deus reconstruiu meu casamento, porque Deus tem algo tremendo para fazer no meu casamento. Deus reconstruiu minha vida profissional, porque Deus tem algo tremendo para fazer através da minha vida profissional. Deus reconstruiu minha vida financeira, porque Deus tem algo tremendo para fazer através da minha vida financeira, tá? Então, isso é extremamente importante a gente entender. Por que Deus reconstruiu? Ou por que Deus está reconstruindo? Ou por que Deus colocou no teu coração o desejo de reconstruir a sua vida ou algo na sua vida? É porque Deus quer fazer algo tremendo com a sua vida, tá? É porque Deus tem um objetivo muito maior, muito maior. O fim não é a reconstrução é o meio. É o meio para que Deus venha cumprir o projeto dele. Não olhe a reconstrução como o ponto final da tua vida. Olha, o que tem que fazer é reconstruir e ponto. Não, reconstruir é a primeira parte. Reconstruir é a primeira etapa de Deus. Deus vai reconstruir porque ele tem algo tremendo para fazer na tua vida. Deus vai reconstruir porque ele tem algo tremendo para fazer na tua história, na tua casa e na tua família. Tá? E é isso que está acontecendo nesse texto. Depois que os muros estão construídos, depois que está tudo terminado, Neemias chama o povo e diz: olhe, a cidade é muito grande, mas há poucas pessoas morando aqui. Nós precisamos trazer o povo de volta, nós precisamos juntar as pessoas de volta. Nós precisamos reconstruir as casas, nós precisamos restabelecer a cidade, reorganizar a cidade, reestruturar a cidade. Nós precisamos reconstruir. Olha que tremendo. Olha que maravilhoso. Neemias reúne todo o povo e diz: agora a gente vai reconstruir aqui dentro. Agora a gente vai reconstruir a nossa vida, porque Deus tem algo maravilhoso e algo poderoso para fazer através de vocês. Você sabe que é através desse povo que vai nascer Jesus. É através desse povo que vai nascer o Salvador, o Messias. Deus estava preparando esse povo. E Neemias diz: Deus tem algo grande para fazer aqui. Vocês não têm dimensão do que Deus está para fazer através da vida de vocês. Vocês reconstruíram os muros, mas vocês precisam se preparar, porque Deus está trazendo algo grande para fazer nesse lugar. É a mesma coisa que Deus está falando para você. Deus quer reconstruir, por quê? Por que Deus quer reconstruir a tua vida? Por que Deus quer reconstruir na tua vida? Sabe por quê? Porque Deus tem algo muito grande para fazer na tua vida e para fazer através da tua vida. Deus tem algo poderoso para fazer através da tua vida. É por isso que Deus está reconstruindo. É por isso que Deus está restaurando. É porque Deus tem uma obra tremenda e maravilhosa para fazer na sua vida. À medida em que reconstruímos e consolidamos, vamos percebendo o potencial que temos para o crescimento. À medida que a gente vai reconstruindo, à medida que eu vou reconstruir na minha família, eu percebo que a minha família tem um potencial para crescimento. Deus não quer apenas reconstruir ela, Deus quer que ela cresça. Deus quer que ela seja transformada. Deus quer que ela seja purificada. Deus quer que ela seja abundante. À medida que eu vou reconstruindo meu casamento, Deus vai me mostrando que há um potencial para o nosso crescimento. Eu e a minha esposa podemos ir muito além de tudo aquilo que nós já fomos. Deus não quer apenas reconstruir os muros que estão caídos, o relacionamento que está destruído. Deus quer nos fazer viver infinitamente mais,
aquilo que nós nunca vivemos, aquilo que nós nunca experimentamos. Deus quer nos levar para além. Deus não quer reconstruir apenas a tua vida financeira, ou a tua vida profissional. Deus quer restaurar você, mas Deus quer reconstruir algo novo na tua vida. Deus quer te levar para muito além. É essa a palavra de Deus para esta manhã, que Deus traz e que Deus firma no teu coração. Deus quer fazer infinitamente mais na sua vida e no seu coração. Creia em nome de Jesus, tá? E agora, a partir do versículo 5, né? E aqui eu não vou ler, tá? Porque é um texto muito extenso e são apenas nomes, são nomes, né? Nomes de família, nomes de lugares e tudo. Eu não vou ler esse texto, porque não dá tempo aqui, depois você pode fazer esse exercício, mas dos versos 5 até o verso 69, Neemias, ele começa a ler o nome de várias famílias, juntando as famílias, trazendo as famílias. Então, o que Neemias vai estar fazendo aqui? Neemias percebe que a cidade e os muros estão construídos, reconstruídos, os muros estão levantados, só que ele percebe que tem poucas casas e pouca gente morando ali. Por quê? Porque o povo de Deus, por causa do exílio, quando voltou do exílio, o povo ficou dividido por muitos lugares. O povo estava espalhado por muitas nações. Aí Neemias diz, nós precisamos trazer o povo de volta, nós precisamos reconstruir a nossa história, nós precisamos reconstruir a nossa família, nós precisamos reconstruir a nossa vida, nós precisamos trazer aqueles que estão para lá, aqueles que estão para lá, nós precisamos juntar todo mundo, nós precisamos trazer todos de volta. E do versículo 5 ao versículo 69, esse é o trabalho de Neemias, olhar a genealogia. Olhar a genealogia. Genealogia é você olhar para a tua história, é você olhar para a tua família, é você olhar para o teu passado, é você olhar para os teus pais, para os teus avós, para os teus bisavós, para os teus tataravós. E Neemias pega, ele começa a olhar, né, os arquivos, ele começa a olhar os registros, e ele começa a ver as famílias para buscar e para trazer o povo de volta, para restaurar a cidade. Ele começa a olhar para a sua história, ele começa a olhar para a genealogia. Isso acontece do versículo 5 até o versículo 69 do capítulo 7 de Neemias, tá? Nós vamos ler apenas o verso de número 5. Olha só como que começa essa parte. Por isso, o meu Deus colocou no meu coração reunir os nobres, as pessoas, os mais idosos, aqueles que tinham mais conhecimento sobre a história do povo de Israel, do povo de Judá, os oficiais e todo o povo, para registrá-los por famílias. Olha só. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. Então, o que Neemias fez? Neemias, ele chamou os nobres, as pessoas os professores, os estudiosos, os mais idosos, chamou todo o povo, reuniu e disse, nós precisamos trazer de volta aqueles que são nossos para nossa casa. E para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos olhar a nossa história. Nós precisamos olhar a nossa história. Então, o que a gente aprende com isso? Vamos lá. Neemias, no versículo 5 aqui, o que aparece é exatamente isso. Você precisa voltar e olhar para a sua história. Você precisa voltar e olhar para a sua história. E aqui vem um princípio extraordinário que eu quero tratar com você nessa manhã. Não jogue o seu passado fora. Não jogue o seu passado fora. Tem muita gente jogando o passado fora. Porque o passado foi difícil, porque o passado foi complicado, porque no passado você sofreu demais, porque no passado você foi abusado de alguma maneira, porque no passado você teve perdas irreparáveis, porque no passado você foi abandonado, porque no passado você se decepcionou muito, porque no passado você passou necessidades, você passou fome, alguém te fez algum mal, alguém te prejudicou de alguma maneira. Nós temos a tendência, quando acontece alguma coisa assim, de fazer um corte na nossa vida e de deixarmos o passado para trás, de jogarmos o passado fora. Só que, como que nós vamos construir uma história, né? O nosso passado são as nossas raízes. São as nossas raízes. E como que a gente vai permanecer em pé se a gente não tem raiz? Como que a gente vai permanecer em pé se a gente não tem raiz? E aqui, gente, olha só.
Eu quero que você pense comigo algo precioso nessa manhã, porque eu sei que eu estou mexendo com feridas aqui. Eu sei que eu estou mexendo com dor, com muita gente aqui. Eu sei que eu estou mexendo com dor, mas espera um pouquinho aí. Segura um pouco. Jesus. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Você sabe que no Evangelho de Mateus tem a genealogia de Jesus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus lá como rei, como Messias, Filho de Deus, Messias, aquele que haveria de vir, e apresenta a genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus que aparece no Evangelho de Mateus, aparece lá uma mulher que havia sido prostituta, tinha se prostituído por muitos anos. Aparece lá um rei que tinha sido dos piores do povo de Israel. Dos piores do povo de Israel. Aparece lá o nome de pessoas que traíram ao seu povo e traíram a sua nação. Aparece na genealogia de Jesus. E eu, quando eu estava estudando, faz muito tempo ainda, quando eu fazia teologia, e eu tive que fazer um trabalho sobre a genealogia de Jesus, me chamou a atenção. Me chamou a atenção, porque o Mateus, o evangelista, quando ele foi escrever sobre a história de Jesus, sobre o evangelho, a história de Jesus ali, ele apresenta Jesus como rei. Cada evangelho apresenta Jesus de uma maneira. Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, Evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem, e o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Jesus Deus, Jesus é Deus, Jesus homem, porque ele se manifestou como homem, Jesus servo, porque ele veio para servir, e o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, porque Jesus é o ungido de Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, ele é o sucessor de Davi, né? Do grande rei de Israel. Falava que o sucessor dele, a descendência dele, viria o Messias. Então Jesus é o rei. E quando o evangelista Mateus escreveu o evangelho, ele escreveu o evangelho para um povo, predominantemente um povo judeu. Então era um povo que tinha uma expectativa de que quando o Messias viesse, ele viria dentro da descendência de Davi. Então ele seria rei, ele seria o rei. E Jesus é apresentado por Mateus como o rei, como o rei. Só que o que me chama a atenção é que quando vai se fazer uma genealogia, as pessoas procuram os melhores nomes. Eles chegam a tirar alguns nomes de algumas pessoas que não são assim tão boas, né? Que não foram tão boas. Mas é interessante porque a genealogia que Mateus faz é a genealogia de um rei. E na genealogia de um rei, que era ainda algo muito mais suprimido, né? Pegava só os melhores mesmo. Nessa genealogia, eles colocam ali o nome de algumas pessoas complicadas, que tiveram vida difícil, que não foram tão exemplos assim. Mas o evangelista Mateus, inspirado por Deus, ele faz questão de colocar. Por quê? Porque é a nossa história. Eu também, se eu pegar e começar a olhar para trás, eu vou perceber que existem muitas circunstâncias desagradáveis na minha vida. Existem muitas pessoas que machucaram, que feriram, que fizeram alguma coisa de repente. Mas quando eu olho para a minha história, e eu vejo tanta coisa bonita que aconteceu, eu ter sobrevivido, eu ter chegado até aqui. E quando eu olho para a minha história e percebo que muitas pessoas não deram conta da sua vida, não fizeram as coisas que deveriam ter feito, não agiram como deveriam ter agido, e não fizeram isso porque não conseguiram dar conta da sua vida, às vezes porque não tiveram um bom exemplo, ou às vezes porque tomaram posições erradas, certo? Mas de qualquer maneira é a minha história, é a minha história. E eu preciso amar a minha história. Eu preciso ter um olhar para a minha história. Eu preciso ressignificar a minha história. Eu preciso olhar para o meu passado e ver que foi o meu passado que me construiu. Entendeu? Então, tudo que eu aprendi, sabe, se alguém algum dia me elogiar e falar, nossa, mas você tem sido uma bênção, eu atribuo isso também à minha história. Foi a minha história que me trouxe até aqui.
Foi a minha história que me trouxe, que me fez ser o homem que eu sou. E, gente, por mais difícil que seja a história de alguém, não é a história que determina exatamente quem você vai ser. É a maneira que você olha para ela. E eu decidi olhar para a minha história, primeira coisa, porque eu não posso olhar para a minha vida sem olhar para a minha história. Eu tenho um sobrenome, eu preciso gostar de mim. Eu tenho um sobrenome, eu tenho pais, eu tenho padrasto, eu tenho meus tios, eu tenho meus avós, eu tenho meus irmãos, eu tenho os meus bisavós, os meus tataravós. Eu tenho uma história, eu tenho uma história. E é maravilhoso quando você olha para a tua história. E quando você ressignifica a tua história. E quando você não tem vergonha da tua história. Eu sei que a gente teve, talvez alguns aqui que passaram por situações muito complicadas, muito difíceis, trazem feridas, machucados na sua alma. Mas é a minha história. É a minha história. É a história de sobrevivência, é a história de restauração, de cura, é a história de enfrentamentos e de batalhas e de gigantes que eu venci, é a história de situações de caráter que eu fui melhorando. Então, eu quero, assim, para a gente conseguir caminhar, e é isso que Neemias faz. Neemias reúne todo o povo e ele diz, olha, vamos olhar para a nossa história. Vamos olhar para a nossa história. Vamos olhar para os nossos pais, vamos olhar para os nossos avós, vamos olhar para os nossos tios, vamos olhar para a nossa história. Talvez você tenha tido perdas que foram muito complicadas na sua vida, que você sente dor até hoje. E vai continuar doendo, não, sabe? Vai continuar doendo. Mas a gente prossegue, a gente olha e agradece a Deus pelo tempo que a gente teve. Certo? Agradece a Deus pelo tempo que aquela pessoa querida esteve entre nós, por Deus ter nos dado o privilégio dela fazer parte da nossa vida. Certo? Quando eu olho para trás, se teve algum algoz, né? Se teve alguém da minha família que me fez algum mal, eu agradeço a Deus porque Deus me livrou. Eu agradeço a Deus porque eu consegui sobreviver a isso, a esse mal, a esta circunstância, a esta situação. Eu consegui sobreviver a essa tentativa de me destruir, a essa tentativa do inimigo me destruir, me envergonhar, me intimidar, me diminuir, me travar. Deus me deu a graça. Deus me deu a graça de sobreviver a tudo isso. Você é um vencedor, você é uma vencedora. É por isso que você está aqui. Mas você tem uma história, e uma história para ser contada. Uma história de superação, uma história de vitória, uma história de conquista. Você tem uma história. Você tem uma história de gratidão para contar. Porque de alguma maneira Deus te sustentou, de alguma maneira Deus te guardou, de alguma maneira Deus colocou a mão sobre você, Deus apontou para você e disse, você é meu escolhido. E passando por tudo que você passou, mas eu te levantarei e te colocarei como povo firme e forte na cidade e na terra. Eu te restabelecerei como ungido meu para ser bênção de Deus sobre a face da terra. Eu nunca esqueço a experiência que eu tive uma vez com uma moça, uma senhora, na verdade, e ela foi abusada há muito tempo quando criança, por alguém da sua própria casa. E passou muita dificuldade com isso, passou muita dor com isso. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus, e ela nasceu de novo. E esse encontro com Jesus não fez com que as dores fossem menores com respeito a tudo aquilo que aconteceu, mas fez com que ela descobrisse que em Cristo Jesus ela tornara uma nova criatura. Em Cristo Jesus ela foi feita de novo. E ela passou a cuidar de crianças que passaram por esse tipo de violência. Até hoje é um instrumento de Deus, cuidando de pessoas que passam por violência, cuidando de pessoas que passam por situações como essa. Eu tenho uma amiga que trabalha como psicóloga, que passou por tantas coisas na sua vida, por tantas decepções, por tantas traições, por tantas circunstâncias difíceis. E sabe o que ela faz hoje? Ela cuida de pessoas que passam por tudo isso. E ela faz isso com autoridade porque ela sabe a dor. Ela conhece a dor.
É mais ou menos isso, gente. Aquilo que está em Romanos capítulo 8, acho que verso 28, que diz assim: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, daquele que vive segundo os seus propósitos. Deus transforma, Deus muda. Sabe aquilo que o diabo fez para te envergonhar? Sabe aquilo que o diabo fez para te destruir? Sabe aquilo que o diabo fez para acabar com você, acabar com a sua família? Quando Deus intervém na tua vida, Deus age de maneira tão poderosa que você inverte as coisas. Você inverte as coisas. E você se torna um abençoador, um transformador. E aquilo que o inimigo tentou fazer contra a tua vida, você agora está trabalhando para ajudar outras pessoas para que ele não faça com as outras pessoas. Porque Deus transforma todas as coisas. Sabe? Tem uma frase, essa frase é atribuída a Chico Xavier, tá? E não fica com preconceito não, tá? Não fica com preconceito não, porque eu estou falando do Chico Xavier. Ele tem uma frase dele que é fantástica, que diz assim: eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso mudar aqui e fazer um novo final. Eu não posso voltar lá atrás e fazer um novo começo. Ninguém pode. Mas eu posso mudar a minha vida aqui, dar um novo rumo para a minha vida aqui e construir um novo final. Porque o que está à sua frente é matéria-prima, é para ser construído. O que está à sua frente é para ser construído. Permita que Deus trabalhe na sua vida. E que Deus te dê a graça de você olhar para a tua história e gostar de quem você é. E gostar de quem você se tornou. E gostar da tua história. Eu gosto da minha história. Eu gosto da minha história. Eu amo meu pai. Meu pai que me gerou. Eu tenho meu pai que me criou e eu tenho meu pai que me gerou. Eu amo meu pai que me gerou. Mesmo tendo tido tantas dificuldades. Mas eu aprendi a amar. Porque ele não deu conta da vida dele. Mas eu só existo por causa dele. E isto já é motivo para eu ser grato. Teve dificuldades? Claro que teve. Claro que teve. Passamos por muitas coisas? Claro que passamos. Mas isso não me impede de amá-lo. Porque o amor vem de Deus, não vem da terra. O amor não vem das coisas dessa terra. O amor não vem das circunstâncias dessa terra. O amor vem da manifestação de Deus dentro de mim. Da manifestação de Deus dentro de você. Eu amo minha avó, meu avô. Pude viver com eles, graças a Deus. Viveram bastante. Eu amo a minha mãe, meu padrasto, meus irmãos. Eu amo minha família. Eu amo a minha história. Eu amo meu nome. Eu amo meu sobrenome. Alguém poderia dizer: você ama seu sobrenome? Você não tem vergonha do seu sobrenome? Por conta de quem foi o seu avô, o seu pai? Você não tem vergonha? Não, não. Porque quem faz o meu nome sou eu. Quem faz o teu nome é você. Quem constrói o teu nome é você. E se algum lugar no passado a minha família não agiu bem com o nome, eu irei restaurar o nome da minha família. Porque eu amo a minha família. Porque eu amo a minha história. Porque eu não estou aqui por acaso. Eu não nasci nessa geração por acaso. Eu não sou filho dessa descendência por acaso. Há um propósito maior de Deus e eu vou cumprir esse propósito. E eu vou viver os sonhos e os planos de Deus e o projeto de Deus para a minha vida. Eu quero convidar você para ir para muito além. E para lidar bem com a tua história. Amar a tua história. Amar a tua história. Amanhã a gente continua, porque esse assunto é um assunto muito forte. E amanhã a gente continua conversando sobre esse tema. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus, Ele vai continuar cuidando do teu coração e da tua vida. Deus vai continuar abençoando você, em nome de Jesus. Tá bom? Fique firme em Deus, coloque o teu coração e a tua vida em Deus, permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe a tua vida, permita que o Espírito Santo de Deus te
te faça olhar para a tua família e amar a tua família e amar a tua história. Sabe, é a nossa família, é a minha família. E eu preciso ver o que eu faço, porque é a minha família. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu coração, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe muito, que Deus te dê graça e cuide do teu coração, e que Deus esteja ministrando você sobre esse tema, sobre a tua família. Às vezes a gente fica até correndo atrás de um monte de coisa na vida, né, para fugir desses assuntos. Eu sei que incomoda um pouco muita gente, mas é necessário, porque ninguém vai muito além se não conseguir resolver-se a si mesmo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus cuide do nosso coração. Eu quero orar com você, tá bom? E amanhã a gente volta para a gente continuar conversando mais profundamente sobre esse tema. Obrigado, Deus, por essa manhã, pela vida de cada um que está aqui. Derrame teu Espírito Santo e o teu poder sobre nós. Abençoa-nos, Deus, com a tua graça, com o teu poder e com o teu amor. Ajuda, Deus, cada um que está aqui, Pai. Aqui, Deus, tem tantas histórias tão lindas, Pai, tão lindas, de família. Também, Deus, tantas histórias tão difíceis, tão complicadas. Tantas coisas, Deus, que nós passamos ao longo da nossa vida até aqui. Precisamos mesmo de um agir do Senhor, de uma manifestação da tua graça. Precisamos do cuidado do Senhor na nossa vida. E pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame o teu poder sobre nós nesta manhã. Deus, tem algumas coisas que somente o Senhor pode fazer, que somente, Deus, o teu poder e a tua graça podem mudar em nós, podem transformar em nós. Nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, mas ainda há muita coisa que precisa ser trabalhada. E nós não queremos colocar, Deus, as coisas da nossa vida debaixo do tapete. Nós sabemos que para a gente avançar, para a gente crescer, a gente precisa lidar com algumas coisas que são importantes, com alguns temas que são importantes na nossa vida. Esse é um tema importante. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cure este coração, Pai, que está aqui. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor transforme, Deus. Que o Senhor mude, Deus. Deus, a maneira que nós olhamos para a nossa família, para a nossa vida. Que nós estejamos olhando, Senhor Deus, na perspectiva do Senhor. Do ponto de vista do Senhor, Pai. E não, Senhor Deus, apenas, Pai, olhando a partir das tragédias, olhando a partir dos erros, olhando a partir das falhas que nós tivemos ou que alguém teve. Deus nos perdoa. Perdoe a nossa família, Pai. Perdoe a nossa família. Nós vamos, Senhor Deus, ter um momento de orar e de pedir perdão ao Senhor pela nossa família. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê graça. Ministra, Pai, o coração de cada um nessa manhã, com o teu poder e com a tua graça. E Deus restaura na vida de cada um os valores da família, Pai. O valor da família. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, nesse tema tão importante. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai, todos os pedidos de oração que foram aqui colocados. Cuida de cada pessoa. Cada um que foi lembrado aqui, Deus, que o Senhor oriente, cuide e abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, com a tua família, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém.